Eu quero cumprimentar neste momento, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a todos os ouvintes de mais uma ministração da Palavra de Deus, que nós vamos estar meditando neste momento, trazendo a todos os ouvintes, aonde este áudio chegar, vamos estar pedindo ao Espírito Santo que venha nos revelar a essência desta palavra, nos dar entendimento, sabedoria, que seja direcionada, proferida pelo Espírito Santo de Deus. Abra vossas Bíblias, eu convido a todos a abrirem a palavra do Senhor no livro de 2 aos Coríntios, do capítulo 4. Vamos fazer uma leitura rápida de esta parte do capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 15, que nós vamos falar como título, tem por título: Jesus Cristo é o único assunto no ministério de Paulo. Pelo que, tendo este mistério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus, com D minúsculo, deste século, cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandece a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vinda de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em a nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Sabemos que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Que texto lindo, Texto maravilhoso. É um texto assim, dá vontade de ficar assim lendo, meditando, com palavras, são palavras sábias, palavras que foram escritas pelo nosso irmão Paulo aos Coríntios, a igreja, ali de Coríntios. E o assunto de Paulo, como ele foi chamado para esse ministério, era só falar, Ele gostava muito, o assunto dele era só Jesus Cristo. Ele
lutava com todas as forças para ganhar, né, as almas para Cristo, ganhar as almas para o reino. E nós vamos ver pelo exemplo de Paulo. Ele também, eu imagino que essa carta, ele deixa um grande desabafo, né? E também serve de encorajamento para toda a igreja de Cristo, desde aquela época de Coríntios até os dias de hoje, porque nós sabemos que seguir a Jesus nem sempre é fácil. Na verdade, muitas vezes é extremamente difícil. Claro que nós não vamos ficar pensando dessa forma, eu não vou seguir a Jesus porque seguir a Jesus é difícil. Não, não é assim, mas também não é fácil, nós temos que nos esforçar, né? O reino dos céus, ele é tomado à força. O mundo odeia a mensagem de Cristo porque é exatamente, né, essa mensagem que nós pregamos, que somos chamados para pregar, mas nós podemos ver que Paulo, né, aqui em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 4, ele fala que mesmo com todos os esforços que ele tem feito, né, ali para anunciar esse evangelho, nos quais o Deus deste século, ele estava se referindo o quê? A Satanás. Ele disse o Deus com Deus minúsculo. Deste século cegou os entendimentos dos incrédulos. O que mais nós vemos hoje são pessoas incrédulas, né? Pessoas que não crê na palavra, não crê que Jesus está voltando, não crê que tudo que está acontecendo já foi profetizado, né? A palavra de Deus ela é eficaz, ela é certa, né? A palavra de Deus mesmo fala que pode passar os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não vai passar. Então ela continua permanecendo, prevalecendo até os dias de hoje. E o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, porque nós, né, somos a imagem e semelhança de Deus. Deus nos criou, né, com tanto amor, com tanto carinho. Paulo estava falando ali para este ministério que ele, né, foi incumbido, foi chamado, falando para os coríntios que não é fácil, mas ele começou dizendo, pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, ou seja, é pela misericórdia de Deus, que Deus chamou a mim, chamou a você, tantos, né, como chamou a Paulo, para anunciar esse evangelho do reino. Mas ele disse, não desfalecemos. Então, eu sei que às vezes o fardo está pesado, é muito pesado. É uma coisa assim que é impressionante, né? Eu tenho vivido, experimentado isso. Quanto mais o Senhor tem, pela sua misericórdia, como Paulo disse, nos capacitado primeiramente, porque Ele quem capacita, Ele chama, Ele capacita, e nos usar naquela determinada área, seja trabalhar com família, seja libertação, cura, né, ministério de cura, intercessão, principalmente, meu Deus, aí é que nós vamos ver que o inimigo faz de tudo para poder tentar nos parar. Ali naquela área que Deus mais tem te usado para trabalhar para o Senhor, é onde Ele vai atacar. Se você trabalha com casais, né, com famílias, Ele vai atacar primeiro, com certeza, tentar atingir em cheio a sua família, né, porque Ele quer tenta nos parar a todo momento. E Paulo disse assim, antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra. É o que mais nós vemos hoje. Um evangelho fácil, né? Um evangelho que não tem sido pregado, que não requer renúncia, não requer santidade, obediência. Jesus disse que quem quiser, né, toma a minha cruz, siga, né? Seguir a Ele tem que tomar a cruz e seguir, né? Negar a si mesmo. Então,
Paulo falou ali, né, aos Coríntios, eu creio que era tudo que ele estava vivendo, passando, e também a igreja ali de Coríntios. Ele disse que não era, né, para desfalecer, procurasse, né, rejeitar as coisas que ali não agradavam a Deus, né, que estavam ocultas. Às vezes não era para andar falsificando a palavra de Deus. E ele disse, continuando no versículo 2, e assim nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Então, ele continua dizendo no versículo 3, mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Ele diz, quer dizer, não são para todos. Alguns, né, infelizmente, a incredulidade, a cegueira espiritual, como ele completou dizendo, Deus deste século, é tudo aquilo que se refere, né, às coisas materiais, tem ofuscado os olhos, né, às vezes é excesso à vaidade, é tudo, né, como diz o pregador, é vaidade, às vezes é ilusão, tantas coisas ainda que nos prende aqui nessa terra. Ele falando que o Deus deste século, né, que cegou o entendimento dos incrédulos, por isso que impede das pessoas crer, a se preparar, a estar firme na presença de Deus, né? Sabemos que Jesus vai voltar e tudo aqui vai ficar. E ele fala, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos, por amor de Jesus. Nós estamos aqui para servir a Deus, né? Quem quiser ser o maior no reino de Deus, primeiro seja servo. Nós sabemos que Jesus é o maior exemplo de servo, por isso que ele é o nosso Redentor, o nosso Salvador. Jesus veio como servo de Deus, servo do Pai, e ele veio, né, obedecer o Pai em tudo, cumpriu tudo aquilo que o Pai designou para ele, e assim nós temos que ser, porque agora ele vai entrar Paulo vai entrar na parte, falando ali com a igreja de Corinto, que nós somos apenas vasos nas mãos de Deus. Não somos nós, né, que fazemos nada, mas sim Deus, né, é que faz por nós, é que faz em nós. E ele fala no versículo 6, porque Deus que diz que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus. Aí ele falou, pelo menos uma coisa nós temos, né? Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. É tão maravilhoso. Eu amo essas passagens quando falo de vaso, né? Que nós somos vasinho de barro nas mãos do Senhor. E a excelência do poder, ela seja de Deus. Tudo é para Ele, tudo é para a glória dele, para o louvor dele, né? Tudo é para a glória de Deus. E Deus nos chamou para refletirmos a luz de Jesus no mundo, que através de nós sermos um vasinho de barro nas mãos dele, toda a excelência, né, o poder seja dele e não de nós. E essa luz que Paulo, né, está falando aqui, porque Deus que diz que das trevas resplandecesse a luz. Então, significa que essa luz já brilha em nossos corações quando nós aceitamos Jesus como Salvador. Ele nos tirou das trevas, da escuridão, do pecado lamaçal. Agora, a nossa missão, né, é fazer com que essa luz de Jesus venha brilhar dentro de nós e compartilhar com as pessoas onde nós chegamos, aonde nós anunciamos esse evangelho. Nós não estamos provendo a nós próprios, mas mostrando o amor de Jesus. Eu sempre costumo dizer que nós somos como ministros de Deus aqui na terra, representante, assim, é claro que é forte nessas palavras. Ai de nós se não fosse o Senhor, mas viver para Deus
E pregar o evangelho não é fácil. Nós temos que pregar e viver, né? Viver o que pregamos e pregar o que vivemos, porque a experiência também é muito importante. Então, Paulo estava dizendo para eles, né, que mesmo com todas as lutas, dificuldade, tanta, né, dúvida, os perigos, às vezes nós cometemos erros, sim, nós somos falhos, mas nós não lutamos sozinhos. Somos fracos, mas Deus é forte. Nós falhamos, mas Deus nunca falha. É Ele que nos sustenta quando nós não conseguimos continuar. Às vezes dá vontade de parar, é verdade. Quantas vezes dá vontade de parar tudo, deixar de fazer o que estamos fazendo, né? Às vezes parece que não vamos suportar tanta retaliação, tantas lutas, é tanta perseguição, é tanta coisa no mundo espiritual. E às vezes pensamos que não conseguimos continuar. Mas Paulo, nesta palavra, ele está encorajando todos aqueles que foram chamados, assim como ele, incumbido de levar a palavra de Deus, de anunciar esse evangelho. Vamos achar incrédulos? Vamos. Pessoas com cegueira espiritual por causa do Deus deste século, é o dinheiro, é as coisas materiais, tanta coisa, pessoas incrédulas. Mas ele, né, na sua palavra, nesta palavra, quando você lê ela, né, calmamente, vai meditando, vamos perceber que ele nos dá esperança em meio ao caos. É o que estamos vivendo hoje. Estamos vivendo um caos. Tanta luta, os dias são maus, tantos ataques de todos os lados. O inimigo tem nos cercado, tem procurado nos pegar naquilo que nós mais fraquejamos. Então, com Jesus as dificuldades são grandes, mas não nos conseguem destruir. Olha só o que Paulo falou. Mas Satanás não consegue nos destruir, porque mesmo com Jesus está difícil, mas ele não vai nos destruir. Paulo disse no versículo 8: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados. Quantas vezes você já se sentiu dessa forma, meu Deus? Perseguido, né? Angustiado. Tem vezes que a gente passa por situações, umas lutas que se levantam do nada contra nós, ficamos perplexos, mas não desanimados. Então fala perseguido, mas não desamparado. Podemos sim passar por perseguições, mas o Senhor é conosco. E ele fala abatidos, mas não destruídos. Às vezes a gente pensa assim, meu Deus, agora não tem jeito, eu não vou conseguir. Mas Paulo traz uma assim, palavra de esperança, né? Em tudo temos esperança. A glória que Deus tem preparado para nós, ela é muito maior do que todos os nossos sofrimentos aqui nessa terra. Tudo aquilo que nós vivemos, passamos, enfrentamos, pode ter certeza que o céu nos espera, aleluia, e a recompensa será grande, 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 grande. A nossa esperança não é apenas para esta vida, mas é sim para toda a eternidade. Essa esperança, ela nos renova, nos dá força. Essa palavra é linda, né? Nos dá força para continuar em meio às dificuldades. Sabemos que depois que passarmos pelas lutas, nós vamos receber a glória do céu. Nós vamos receber, né, a nossa coroa, o nosso galardão. No versículo 18 de 2 Coríntios, aí nesse capítulo ainda, né, fala assim, no capítulo 4, né, de 2 Coríntios, versículo 18, assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Então, tudo aqui é passageiro, tudo aqui vai ficar, mas a palavra de Deus vai, né? Essa não passa, os céus e a terra não vai passar,
pode passar, mas a palavra do Senhor não. Então, que você possa meditar nesta palavra, esses versículos chamam muita atenção. É lindo. Paulo fala que nós fomos chamados, né? E mesmo sendo com todas as nossas falhas, nós não estamos só, não estamos desamparados. O Senhor é conosco, porque Ele mesmo que diz que nós fomos chamados para que nós venhamos resplandecer, né, a luz em meio às trevas. Somos apenas, temos este tesouro em vaso de barro. Nós somos apenas vasinho de barro na mão do Senhor. Então, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Que você possa meditar profundamente nesse versículo, né? Que em tudo somos atribulados, versículo 8 e 9, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Quantos já se sentiram assim, já ficaram assim, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos? Vamos continuar, vamos prosseguir, vamos olhar para a cruz, vamos olhar para o alto, né? O nosso Redentor vive, Ele reina para todo sempre. E Ele vem nos buscar. Que Deus possa te abençoar, que você possa meditar nesta palavra, né? Encontrar força, encontrar, né, a força que você precisa para continuar o teu ministério, o teu chamado, fazer o ide do Senhor, como o Senhor tem nos ordenado. Ide por todo mundo, anunciar o meu evangelho a toda criatura. Tá difícil? Tá. Não é fácil, não está fácil. Quando nós anunciamos este evangelho para as pessoas, a primeira coisa que eles perguntam para a gente, se você tem pregado para a sua casa, tem pregado para os seus, mas nós não podemos olhar. Um dia Deus vai completar a obra, eu creio. Deus vai completar a obra de salvação da nossa família. Deus vai completar, enquanto nós cuidamos daquilo que é do Senhor, Ele cuida do que é nosso. Assim eu creio. Que Deus abençoe. Vamos, né, estar orando neste momento. Ó Pai querido, que nós possamos meditar na Tua palavra, Pai. Paulo, ele estava ali se justificando, assim, desabafando tudo aquilo que ele estava passando no seu ministério e ao mesmo tempo trazendo uma palavra de coragem, trazendo uma palavra de esperança àqueles irmãos ali de Corintos. E Paulo estava, né, dizendo para eles que mesmo somos falhos, né, e sabemos que nós não pregamos a nós mesmos, mas Cristo, né? Pregamos a Cristo. Foi para isso que nós fomos chamados, para isso que Deus nos escolheu, nos chamou, né? Todo aquele que tem de alguma forma contribuído, seja através do ministério de oração, de intercessão. Ah, mas eu não sei pregar, eu não sei, né? Eu não sou evangelista. Não, isso não importa. Às vezes apenas o nosso testemunho contribui para que nós venhamos alcançar uma alma. Sabemos que tantas coisas têm acontecido para tentar nos parar. Mas Paulo, né, ele diz que nós, enquanto ministros do Senhor aqui nessa terra, esse é o nosso dever, de anunciar, né, este evangelho do reino de maneira clara, maneira expositiva, não tentar entrar nesta onda que anda por aí, um evangelho de facilidades, um evangelho que não exige renúncia, não exige que, né, abra mão de tantas coisas, mas nós temos que continuar mantendo essa mesma essência, a essência de quando nós aprendemos, né, os primeiros ensinamentos que nós tivemos. Temos que fazer o possível para guardar, né, guardar os mandamentos, os primeiros ensinamentos, manter, né, a essência do Espírito Santo,
para que nós possamos ser um vasinho de barro nas mãos do Senhor, porque todo vaso de barro, ele há um tesouro magnífico, né, dentro de cada um de nós, pois o Senhor, né, ele agrada, ele aprova em guardar, né, esses tesouros. Eu costumo dizer, uma vez Deus me revelou, os maiores tesouros estão guardados em vasos de barro. Por quê? Porque nós, que somos nós, seu maravilhoso, né? Não somos nós, mas o Espírito Santo é que nos enche para que nós venhamos trazer a mensagem do Evangelho de Jesus. E mesmo em meio às lutas, provas desta vida, precisamos resistir às pressões. Precisamos pedir a Deus que nos ajude, né, a não desanimar. Podemos até desanimar, mas não parar, né? Podemos até ser atribulados, mas não devemos ficar angustiados. Podemos ser perseguidos, mas nós não estamos sozinhos, nós não estamos desamparados. Nós temos que estar pedindo a Deus que nos dê graça para que nós venhamos repousar nossa alma, né, no precioso nome de Jesus. Confiar no Senhor, descansar, deixa que Ele conduz. É Ele que nos instrui, é Ele que nos orienta, é Ele que nos direciona. Nós precisamos apenas, né, mesmo apesar das nossas fragilidades, Deus escolheu se revelar em nós e através de nós como vasos de barro. Que Deus possa abençoar a sua vida, seu ministério, abençoar a sua casa, sua família, tudo aquilo que você tem apresentado ao Senhor. Não desanime, não fique triste, não pare. Deus está acolhendo cada oração, Deus está fazendo a obra que é necessário, e esta obra vai ser concluída em breve. Eu creio, porque Jesus está voltando, e toda esta leve e momentânea tribulação que nós estamos enfrentando vai ficar aqui, vai ficar tudo aqui. Nós vamos receber a nossa vitória, aleluia. Oh glória, nós vamos receber o nosso galardão. De manabaxere me canta, labassúria, andereplova, subinácia. Creia tão somente. Receba do Senhor força, ânimo, esperança. Vamos continuar perseverando, vamos continuar marchando, vamos seguir em frente. Prossiga para o alvo, de calabastu, para o alvo é Cristo Jesus, aleluia, oh glória, oh maravilha, santo, santo, santo é o teu nome, Paizinho querido, nos ajuda, Pai, nos dai força para nós continuarmos levando a nossa cruz, Pai, meu Deus. Paizinho, muitos ataques, são muitas fúrias do inimigo, adversário da nossa alma. Às vezes pensamos que não vamos suportar, Pai, mas o Senhor é conosco, assim como Paulo estava encorajando, Pai, ali o povo de Corinto, a igreja de Corinto. Eu sei que no dia de hoje também, Pai, nós temos o Teu Espírito Santo, Pai, Ele está conosco. Nós não estamos sozinhos não, Pai. De managaçubi andereplova subinas. Papai, nos ajuda a prosseguir. Nos ajuda a caminhar, meu Deus. Dai-nos vitória, Senhor. Papai, nos ajuda. É o que eu te peço neste momento, Pai. E eu agradeço essa minha oportunidade em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus.